Sansão. Seu nome, que traduz literalmente para raio de sol, esconde uma história intrigante. Criado como nazireu, não podia beber álcool ou cortar os cabelos. Sua vida foi marcada por lutas com mulheres, o casamento fracassado, uma prostituta sem nome e, por fim, sua relação com Dalila, sua amante. No entanto, muitos se perguntam quão poderoso Sansão realmente era. Aqui estão 5 momentos que demonstram sua força. Primeiro, ele matou um leão com as próprias mãos. Tudo aconteceu porque ele estava determinado a se casar com uma mulher filisteia, uma das adversárias de Israel. Seu pai e sua mãe tentaram dissuadi-lo, mas ele insistiu e assim foi a Tímna, onde avistou uma filisteia e se apaixonou. Seus pais questionaram sua escolha, mas Sansão estava certo de que era a mulher certa para ele. O que eles não sabiam era que essa decisão estava nas mãos do Senhor, que buscava uma oportunidade para confrontar os filisteus que naquele momento dominavam Israel. Chegando a Tímna, um jovem leão rugiu em sua direção, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e o fortaleceu, permitindo que ele o rasgasse como se fosse um cabrito. Curiosamente, Sansão não contou a ninguém, nem mesmo a Os, seus pais, o que havia feito. Conheceu a mulher, achou-a agradável, e ao retornar para tomá-la como esposa, deparou-se com o corpo do leão, que agora abrigava um enxame de abelhas e mel. Ele retirou o mel com as mãos e comeu, sem mencionar a origem a seus pais. Preparativos para um grande banquete de casamento foram feitos em Tímna, e Sansão propôs um enigma para seus 30 companheiros, prometendo um conjunto completo de roupas para cada um que o solucionasse. Caso contrário, eles teriam que lhe dar 30 vestimentas de linho e 30 mudas de roupas. O enigma era: do que comeu saiu comida. 4 e da força brotou algo doce, referindo-se, é claro, ao seu abate do leão e à descoberta do mel em sua carcaça. Segundo momento, ele venceu mais de 30 filisteus. Quando os homens não conseguiram adivinhar a resposta do enigma, persuadiram a esposa de Sansão com ameaças para obter a resposta dele. A esposa de Sansão se lançou sobre ele, soluçando: "Você me odeia, você não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta, nem mesmo explicou aos meus pais." "Então por que eu deveria explicar a você?" respondeu ele. Ela chorou durante os 7 dias da festa, e finalmente, no 7º dia, ele lhe revelou a resposta, pois ela continuou insistindo. Ela, por sua vez, explicou o enigma ao seu povo antes do pôr do sol do 7º dia. Os homens da cidade disseram a ele, Juízes, capítulo 14, versículo 19. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele seguiu para Ascalão, matando 30 deles e tomando o que estavam vestindo, para dar às pessoas que desvendaram o enigma. Ele estava enfurecido e voltou para a casa de seu pai. No 7º dia, quando o casamento deveria ter sido consumado, ele retornou para casa. Sua esposa foi dada a seu companheiro, o padrinho do casamento. Terceiro momento. Ele capturou 150 pares de raposas. Em outro momento, Sansão causou ainda mais devastação entre os filisteus. Mas depois de um tempo, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitá-la levando um jovem cabrito como presente de reconciliação. Ele disse: "Vou entrar no quarto da minha esposa", mas o pai dela não permitiu. Ele disse: "Eu realmente achei que você a odiava completamente, então dei ela para o seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais bonita do que ela? Por favor, tome-a como sua esposa em vez dela." Sansão respondeu: "Desta vez, serei inocente em relação aos filisteus quando lhes causar dano." Então Sansão capturou 300 raposas, colocou tochas entre as caudas das raposas, acesas em chamas, e as soltou nas plantações dos filisteus, queimando pilhas de feixes, plantações e vinhas. Os filisteus descobriram a causa desse ato cruel e devastador, e retaliaram queimando a esposa de Sansão e seu pai. Mas a violência gera mais violência, e quando os filisteus marcharam atrás dele, os homens de Judá, em busca de autopreservação, concordaram em amarrar Sansão com cordas e entregá-lo ao inimigo. Sansão concordou com isso, desde que seu próprio povo não tentasse matá-lo.
Eles haviam se tornado vassalos, preferindo trair seus próprios compatriotas e permanecer leais a seus opressores, em vez de se aliarem a Sansão e se libertarem. Juízes, capítulo 15, versículos 14 a 17. Quando ele chegou a Leí, os filisteus vieram correndo ao encontro dele, gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que amarravam seus braços se desfizeram como linho queimado, e seus grilhões caíram de suas mãos. Sansão encontrou uma mandíbula de jumento fresca, estendeu a mão, pegou-a e matou 1000 homens com ela. Então Sansão disse: com a mandíbula de um jumento abati 1000 homens. Depois de falar, ele lançou a mandíbula de sua mão e deu a esse lugar o nome de Ramat-Leí, Monte da Mandíbula. Há um jogo de palavras em Juízes, capítulo 15, versículo 16, como se ele dissesse: com a mandíbula de um jumento ataquei os agressores. Alguém pode se perguntar por que o Senhor concedeu uma vitória tão grande com uma arma tão improvável. Sansão era proibido de tocar em qualquer coisa impura, e a mandíbula era inquestionavelmente impura, sendo parte de um animal morto. Mas a arma incomum deixou claro que a vitória era sobrenatural, concedida por Deus através de meios improváveis. Quinto momento. Ele carregou os portões da cidade por quase 40 milhas. Perto do fim de sua jornada, os cidadãos da cidade acreditavam que finalmente haviam capturado seu adversário. Mas à meia-noite, Sansão se levantou e carregou os portões da cidade, juntamente com as 2 colunas, para o topo da colina de frente para Hebrom, uma distância de quase 40 milhas. Mais tarde, Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia. Quando isso foi descoberto, os senhores filisteus ofereceram a ela uma grande recompensa, se ela conseguisse descobrir o segredo de sua grande força. Em sua primeira tentativa, Sansão disse que ficaria fraco se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas. Ela então o amarrou com 7 cordas novas, insinuando que os filisteus estavam prestes a atacá-lo, mas Sansão rompeu as cordas como se fossem apenas um fio de lã. Sexto momento. Ele destruiu o templo de Dagom e matou 3.000 pessoas. Dalila seguiu o conselho de Sansão na segunda tentativa, amarrando-o com cordas novas e avisando que os filisteus estavam prestes a matá-lo. No entanto, mais uma vez, Sansão rompeu suas amarras como se fossem apenas fios. Ainda brincando com fogo, Sansão disse a Dalila que, se ela tecesse os 7 cachos de seu cabelo e os prendesse na teia do tear, ele ficaria indefeso. Ele saiu com o batente e a teia, depois que ela o acordou com o aviso de que os filisteus estavam prestes a capturá-lo. Finalmente, Sansão cedeu e revelou o segredo de sua força a Dalila. Embora seu cabelo não fosse a fonte de seu poder, era uma manifestação externa de seu status de nazireu, de sua separação para Deus. Era sua relação com Deus, e não seu cabelo, que o tornava forte. No entanto, se perdesse seu cabelo, ficaria impotente. Dalila percebeu que havia descoberto seu segredo e convocou os filisteus enquanto ele dormia em seu colo. Um deles raspou sua cabeça e sua força o abandonou. Observa que o laço de Dalila provou ser mais forte que o coração de Sansão, e o que 1000 filisteus não conseguiram fazer foi realizado pela influência sedutora de uma única mulher. Quando Sansão acordou, tentou convocar sua força, sem saber que o Senhor havia se afastado dele. Os filisteus cegaram Sansão e o prenderam em Gaza, forçando-o a moer grãos. Essa degradação tripla foi descrita como o cativeiro do pecado, amarrado, cego e moendo. No entanto, seu cabelo gradualmente começou a crescer novamente. Quando os senhores filisteus realizaram um grande sacrifício em honra de seu deus Dagom, trouxeram Sansão como um exemplo do que seu Deus tinha feito por eles. Também o obrigaram a entreter com suas proezas durante a festa. Nesse momento, Sansão segurou as 2 colunas do templo, orou ao Senhor por força e as empurrou, demolindo toda a estrutura. Todos os presentes, incluindo os filisteus e Sansão, pereceram sob os escombros do templo de Dagom, encerrando assim sua notável jornada. Sansão foi morto. Em sua morte, ele matou mais pessoas do que em sua vida, de acordo com o triste relato. Com o Espírito de Deus sobre ele, Samson era um homem poderoso,
dotado de força sobrenatural. De acordo com a história, ele também era muito inteligente e possuía um senso de humor incomum. Embora tivesse um potencial quase ilimitado para salvar seu povo dos filisteus, sua história termina em uma tragédia desnecessária. Suas companhias fatais foram desobediência, derrota, desgraça e destruição. Apesar de ter o Espírito do Senhor sobre si, seus desejos sexuais controlavam sua vida. Ele era corajoso diante dos homens, mas fraco diante das mulheres. A história de Sansão e Dalila nos ensina muitas lições importantes. Apesar de nascer com um potencial incrível, Sansão perdeu sua vida por causa do pecado. A lição para nós é que quanto mais permitimos que o glamour e o atrativo do pecado nos influenciem, mais cegos nos tornamos. Essa extraordinária história nos diz que Sansão já estava espiritualmente cego muito antes de seus olhos serem arrancados. Devemos aceitar o fato de que o pecado pode infiltrar em todos os aspectos de nossas vidas e que ele tem um efeito cegante e entorpecedor sobre nós. Caso contrário, seremos enredados por ele, assim como aconteceu com Sansão. Todo pecado, especialmente o pecado sexual, tem consequências graves e às vezes fatais. O pecado nos prende, depois nos cega e, por fim, nos esmaga lentamente e inexoravelmente. Na realidade, o pecado nos levará mais longe do que pretendemos, nos manterá por mais tempo do que pretendemos permanecer e nos custará mais do que esperamos. Devemos atender à severa advertência. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sansão também demonstra ser um homem vingativo, que se ressentia quando as coisas não saíam como queria. Mais revelador são suas referências a "tenho o direito de me vingar", uma mentalidade que também era dos filisteus e é estranhamente semelhante à visão de mundo de hoje, o que contradiz os ensinamentos de Cristo. Apesar de todas as falhas de Sansão, ele voltou para Deus antes de perecer. Na realidade, a morte de Sansão significativamente atrapalhou as ações opressivas dos filisteus. A destruição do templo de Dagom por Sansão teve um papel significativo em sua derrota em Mispá, pelas mãos de Samuel e dos filhos de Israel, cerca de 100 anos depois. 1 Samuel capítulo 7, versículos 7 e 14. Quando os governantes filisteus ouviram que Israel se reunira em Mispá, eles mobilizaram seu exército e avançaram. Os israelitas estavam profundamente assustados ao saber que os filisteus se aproximavam. Eles imploraram a Samuel: "Não pare de suplicar ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve dos filisteus." Então, Samuel pegou um cordeirinho e o ofereceu ao Senhor como holocausto. Ele suplicou ao Senhor para ajudar Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Mas o Senhor falou com uma voz poderosa e trovejante do céu, e os filisteus foram confundidos. Confusão tomou conta dos filisteus, e os israelitas os derrotaram. Os homens de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma grande pedra e a colocou entre as cidades de Mispá e Jazaná. Ele a chamou de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, pois disse: "Até aqui o Senhor nos ajudou." Assim os filisteus foram subjugados e não invadiram Israel novamente por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão poderosa do Senhor estava contra os filisteus. As aldeias israelitas perto de Ecrom e Gate, que haviam sido capturadas pelos filisteus, foram restauradas a Israel, juntamente com o restante do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. No final, Deus viu Sansão como um homem de fé, o que é demonstrado pelo fato de que ele é listado no rol dos heróis da fé. Quando lemos os nomes no rol dos heróis da fé, descobrimos que ninguém era perfeito. Sansão foi o homem mais forte que já existiu, mas sua força vinha de Deus. Mais importante ainda, Sansão permitiu que Deus o usasse. Tiago, capítulo 4, versículo 8, na versão amplificada da Bíblia, diz: "Cheguem perto de Deus com corações contritos,
e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, e purifiquem os corações, vocês que têm mentes divididas. Ele está disposto a nos encontrar exatamente onde estamos e nos levar para onde Ele quiser, se o permitirmos.